Se alguém for debater com os adventistas sobre a guarda do sábado, o quarto mandamento, eles têm argumentos fortes dentro da Bíblia para defender a verdade do quarto mandamento, da guarda do sábado. Eles têm argumento de sobra para provar que Deus fez o mundo em 6 dias e deu o 7º dia como descanso. Santificou o dia do sábado, abençoou o dia do sábado e deu esse dia para nós descansar, comemorar com Deus, com os anjos, a obra da criação. Esse é o sinal entre Deus e seus filhos, de que Ele é o dono do céu e da terra, Ele é o Criador. Mas quando fala do primeiro mandamento, eles não aceitam o primeiro mandamento, eles acovardam, eles se tornam covardes, eles rejeitam o primeiro mandamento, ignora o primeiro mandamento e coloca no lugar do primeiro mandamento uma doutrina que não existe na Bíblia, uma doutrina pagã criada lá no paganismo, que saiu de lá, entrou nas igrejas, e entrou também, e eles deixaram ela entrar dentro da igreja adventista. A igreja que é a guardiã da lei, é a igreja da profecia, que veio para defender os alicerces da lei, eles afrouxaram, colocaram aí no lugar a trindade. Êxodo 23 diz, não terás outros deuses diante de mim. Os adventistas não aceitam esse primeiro mandamento. O que adianta guardar o sábado? O que adianta defender o sábado? O que adianta se quebra um mandamento? A palavra de Deus diz que aquele que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, é culpado de todos. Os adventistas defendem o quarto mandamento com muita precisão, com muita sabedoria, porque eles sabem defender o quarto mandamento, mas na hora que chega no primeiro, eles acovardaram, eles entregaram. Não sei por que isso aconteceu. Os adventistas não falam do primeiro mandamento, não pregam sobre o primeiro mandamento, ignoram o primeiro mandamento. Se a pessoa falar do primeiro mandamento com eles, eles brigam com a gente. Já brigou comigo, porque eu falo do primeiro mandamento. Eles falam que eu não sei falar de mais nada, só sei falar do primeiro mandamento. Eu não sei o que, tanta besteira, porque eles não guardam o primeiro mandamento, não gostam do primeiro mandamento e colocaram a doutrina da Trindade no lugar do primeiro mandamento. E agora o que resta para esse povo? E é muito triste a situação dos adventistas, porque eles receberam muita luz. Se fosse um povo sem luz, como a gente vê muitos protestantes hoje no mundo, tem muitos protestantes aí que vê lá uma placa de igreja e diz que o Senhor tocou e no coração, que é aquela igreja, e vai para lá, mas não tem luz, não tem nada. Vai para lá como se fosse uma criança correndo atrás de um brinquedo. Mas os adventistas não. Os adventistas é um povo peculiar. É um povo que não podia fazer isso. E eles quebraram o primeiro mandamento. Deixaram de lado o primeiro mandamento para servir a 2 deuses que não existem. Não existe mais de um Deus. O primeiro mandamento é bem categórico aí nesse assunto. Ele está mostrando que existe apenas um Deus. Quando Deus disse, não terás outros deuses diante de mim, diante dele, ele não abriu uma exceção. Se tivesse abrido uma exceção, era diferente. Assim, não terás outros deuses diante de mim e de meu filho. Ou não terás outros deuses diante de mim, do meu filho e do Espírito Santo.
ou dito, não terás outros deuses diante de nós. Aí nós ia entender que nós é este. Aí nós ia procurar em outros versículos da Bíblia, até entender aonde está esse nós aí. Mas ele não disse isso aí, ele disse no singular. Não terás outros deuses diante de mim. Mim. E essa é a verdade de Deus.